Estamos a gravar. Bom dia, Rita. Bom dia. Então, estava-te a convidar aqui para mais uma gravação e as nossas conversas têm surgido sempre de uma forma espontânea, em que nós estamos a falar de temas e depois, assim, olha, vamos gravar, isto vai dar podcast. Em modo de brincadeira o termo do podcast, porque não é a nossa pretensão aqui. Aliás, podcast deve ser pronto, é o que é, mas nunca tive ideia de fazer podcasts. Mas a verdade é que isto é como se fosse. E agora não foi o caso, ou seja, nós não estávamos a ter nenhuma conversa, estávamos a falar, mas eu disse: olha, quero-te dizer uma coisa e vamos gravar. Então, o que é que eu te quero dizer? Quero-te dizer que temos um nome aqui para estas nossas conversas, finalmente, aqui com a ajuda da nossa Bia, que também está a preparar a imagem. É uma coisa simples, é uma brincadeira, como temos feito aqui as nossas conversas, tudo na brincadeira, assim de uma forma leve, que é assim que deveríamos levar mais a vida, não é? Ela já é tão desafiante. Então vamos ter este espaço destes momentos e destas conversas com o nome Falar para Curar. Está no ar. Então, era isto que te queria dizer e que estas conversas, queria também te perguntar o que tu achas deste nome, porque eu tive a atenção do pormenor do falar para curar. Poderíamos usar, passou-nos outras hipóteses, como, por exemplo, falar cura, não é? Mas depois há aquela questão que nós aqui já falámos algumas vezes. Pois, falar cura, mas também pode adoecer, não é? Porque falar, e, e por isso é que estou a gravar isto também, se calhar será aqui um início destas partilhas, destas conversas que temos gravado, falar que sirva para curar, que falar sirva para nos libertarmos, para avançarmos e não para congelarmos, para nos vitimizarmos e ficarmos parados nessa história e nesse drama. Então, que este falar sirva para curar. Mas nós não vamos, não é, escrever num título todo o significado de cada palavra. Mas gostava de deixar este reforço e que o falar sirva para curar e que tenhamos mais momentos de silêncio. Uma vez ouvi o nosso mestre Trigueirinho, passo-te já a palavra, a dizer que se estivermos ocupados a falar coisas que não acrescentam, não é? Coisas desnecessárias, se estivermos constantemente na historinha, no drama, no blá 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 whiskas, que nós aqui temos este código entre nós, quando começamos a entrar num blá 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 whiskas, pronto, paramos. Os momentos em que estamos em silêncio são momentos em que podemos captar o que vem nesse silêncio para a nossa cura, para a nossa elevação. Se estivermos ocupados, a nossa mente estiver ocupada com blá 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 whiskas, é um espaço que não existe para essa cura. Então, que falar sirva para curar. Sim. Sim. Cada vez mais reverbera, gosto da palavra, reverbera esse poder que a palavra tem em mim. E tenho um grande papel neste momento e um grande treino de minimizar o número de palavras e esta é a minha intenção, vamos assim dizer, de diminuir o número de palavras para dizer algo.
Eu tenho esta vertente, esta expressão de dizer de forma poética, muitas vezes até, dar uma grande volta para chegar a um culminar de uma situação. E é uma expressão que já me acompanha há algum tempo, desde que eu estou consciente, e agora estou num caminho com uma intenção de diminuir o número de palavras, porque cada palavra tem uma força. E apercebi-me ao longo da minha consciencialização que quanto menos eu digo, mais força a palavra tem. Uhum. Então é esta magia, podemos dizer magia, é este poder que a palavra vai ganhando quando nós estamos mais em silêncio. E quando eu digo silêncio, é boca fechada, não é? Porque na nossa cabeça ainda não estou nesse nível em que não paro de pensar, posso dar menos atenção, nem sei se vou conseguir efetivamente entrar num espaço neste momento em que eu estou a falar, não é? Em que os pensamentos não existem. Posso aquele observador ficar sem dar atenção a esses pensamentos. Isso, então eles passam e não é uma coisa importante. Agora, o estar mais calada, vamos dizer assim, calada, em silêncio de palavra, vai também ajudando a que depois eu dê mais atenção a outros tipos de tagarelice mais interna. Exatamente. Pronto. Porque temos que começar por algum lado, não é? Temos que começar por algum lado. Temos que começar. E o ideal é começar por aí. Quer dizer, não há ideais, é o que é, mas se realmente... Porque há pessoas que se calhar não têm esta tua característica de falar muito, portanto aí já não se aplica, mas no teu caso... Sim, meu caso. No teu caso começas pela ação, não é? Porque a palavra é uma ação, já estamos a materializar o que estamos a pensar, o que estamos a sentir, estamos a soltá-la para o ar, e por isso é que há depois também, ou seja, antes da palavra vem o pensamento, que também tem muita força, tem tanta força que é o que dá força a essa palavra, mas tu quando começas a reduzir a força na palavra, automaticamente começas a reduzir a força no pensamento e por aí vai, temos que começar por algum lado. E eu estava-te a escutar e estava-me a lembrar da lei da economia, que o mestre Trigueirinho também fala muito, a lei da economia, portanto estás a economizar as palavras e assim vais economizando a energia e automaticamente... E quando tu dizes a força do pensamento e das palavras, não é? Pronto, parece que é um antagonista daquilo que eu estava a dizer, que é dar mais força à palavra. Mas estamos a falar a força que a palavra e que o nosso pensamento tem sobre o nosso canal, não é? Isso que estava a ser passado. E depois, a partir do momento que começa a diminuir essa força do pensamento, da nossa mente sobre o nosso canal, a nossa mente inferior, quando eu falo mente, é mente inferior, e mesmo sobre a nossa palavra e sobre os nossos corpos inferiores começam a ganhar menos poder, então aí sim ganha-se mais poder. Exatamente. Mas é outro tipo de poder. Porque essa força está lá, é uma força que está, é um poder que está. A questão é para onde é que o estamos a canalizar. E era essa a conversa que estávamos a ter antes de começarmos a gravar. Não foi a que deu origem a esta gravação, mas agora fazendo aqui o link, a ligação, é realmente, temos uma energia em nós. Como é que nós a usamos? Podemos usá-la de uma forma criativa e que acrescenta ao todo, ou estamos a desperdiçá-la? Então, eu reconheço em mim também, e revejo-me na questão da palavra, que tem sido muito também, não é, ao longo dos anos, muito orientada para ir mais para silêncio, e tinha muita dificuldade de conter, mesmo internamente querer estar mais em silêncio, mas havia uma necessidade em mim, e hoje com o estudo
do meu lado humano, não é? Que a astrologia ajuda-nos muito, a astrologia, o enneagrama e outras ferramentas. Com esse estudo, e nomeadamente, deixamos aqui já também no ar porque foi algo que mudou também as nossas vidas, o estudo do Nodo Sul, do Nodo Norte, e, então isso também me ajudou a perceber que a minha alma, acho que todas as almas sempre nos vão chamar, nos vão atrair para esse silêncio, mas a verdade é que estamos humanos, e para não estarmos a reprimir coisas que ainda temos que viver, não é? E neste caso, se eu tenho uma energia humana que me leva a conectar com o outro, se eu sinto ainda essa falta de partilhar a minha experiência, de conectar com o outro, é algo que, se eu posso, e estou a percebê-lo agora com estas nossas experiências, se eu posso canalizar isso de uma forma construtiva e que até possa ajudar o todo, então, ótimo. Eu, primeiro, não estou a reprimir, não é? E nós entendemos, e isto poderá ser um tema de uma próxima sessão sobre a sexualidade, por exemplo, não é? De quando começamos num caminho espiritual e começamos a perceber que a sexualidade, o ato sexual, neste caso, não é a energia sexual, o ato sexual acaba por ser fruto de uma desarmonização e de um desequilíbrio dos corpos inferiores. Quando começamos a ter, em relação a isso e em relação a tudo, começamos a ter contacto com conhecimento e começamos a ter consciência do que temos andado a fazer e que é tudo fora e desalinhado com os propósitos da nossa alma, pode acontecer termos essa vontade de nos alinharmos, mas os nossos corpos precisam de acompanhar. E se não estivermos preparados para isso, pode haver aqui uma incoerência e podemos inclusive entrar em repressão, e essa repressão não nos ajuda, congela-nos. Entramos até muitas vezes num estado de autojulgamento, autocrítica e autoexigência que, em vez de nos ajudar a avançar, mantém-nos presos, não é? E nós falávamos disso ontem, não é? Porque essa autoanálise é necessária, mas depois o nosso ego, essa personalidade e esses corpos inferiores, esse mental inferior e o emocional, começam ali a assumir o comando, quando ainda têm muita força em nós, e mantêm-nos presos ali. E quando nós achamos que estamos a evoluir, que estamos a aprender, que estamos a conhecer mais de nós, mas depois começamos-nos a sentir presos, bloqueados e não avançamos. É sinal que o que estamos a conhecer, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, não nos está a ser útil. Não nos está a ser útil. Está-nos a ser uma prisão. Está a criar uma prisão. Sim. Em relação a isso, é o tal tripé que estávamos a falar de ontem, que tinha a ver com o estudo, o conhecimento, que é uma das pernas do tripé, com a autoanálise, estudo do próprio, não é? Uma análise interna, que é o segundo, e a terceira, que é a experiência, que todas estas três vão culminar na sabedoria, não é? Porque estudo e autoanálise sem experiência, não há como, tem que haver uma integração, e para haver uma integração é como tem que se dar umas provas, é o tal exame, é a tal avaliação e colocar o que está no teórico na parte da matéria, do trazer ao prático. Da vida. Não fica lá em cima, fica a voar e não criou ainda uma materialização sob a forma de um exemplo prático. Então não podemos estar a falar do que ainda não experienciamos, vamos assim dizer. É isso. O que é o que há mais, não é? E vamos perceber, e que todos nós, de alguma forma,
em alguma etapa passamos, a questão é o tempo que ficamos aí, não é? Em quanto tempo é que ficamos na teoria e nesse conhecimento, porque já lemos muito, fizemos muitos cursos, muitos retiros, e depois é na vida, é com esses grandes mestres, que é a nossa família de sangue, os amigos, o trabalho, é aí que nós temos o campo para atuar toda essa teoria, não é? E é aí que depois os outros também percebem a coerência ou a incoerência em nós. Os outros servem-nos como espelhos, porque é nas relações. As relações ajudam-nos a isso. É para isso que servem, não é? É. E em relação ainda a esse tópico da experienciação, neste momento é o que me está a ser pedido, é esta experienciação em relação a tudo o que, pronto, durante este período de estudo, que há um período, lá está, são os períodos que nós temos de ter a percepção interna de quando é que precisamos de estudar, quando é que precisamos de fazer autoanálise e quando é que vem o exame, digamos, para ver se aquilo que estudamos está ou não integrado. E então eu estou neste período. Pode não ser esta ordem. Atenção, às vezes podem vir exames para nós percebermos que temos que estudar. Exatamente. Portanto, pode não ser esta ordem. Olha, também já me aconteceu. Pegando naquela metáfora, naquela analogia que fizemos noutra gravação sobre os mergulhos, os treinos, a apneia, por exemplo, que é uma área que tu também atuas, estava-me agora a vir isso, não é? Porque é uma metáfora essa do mergulho que eu uso muito. Então e agora pegando no que tu estavas a dizer, até podem-te empurrar para a piscina, podem-te empurrar para o mar, não é? E aí tu percebes, ai, que eu não sei nadar, eu tenho que aprender a nadar. Mas a outra que estávamos a falar antes exato, mergulhas e começas nesse mergulho, nessa autoanálise e começas a conhecer, a explorar onde estás, como é que funcionas tu, como é que é o ambiente à tua volta, a água fria, como é que afeta o teu ser, ou a água quente, ou o que for, ou a escuridão da profundidade em que estás a entrar, e depois podes-te perder e ficar aí. Está certo. Nessa autoanálise, depois esqueces-te que, olha, preciso de oxigênio para voltar para cima e já estou quase num quarto da garrafa. ou da minha capacidade pulmonar, e depois já vai ser difícil para eu voltar para cima, porque eu devia ter ido só até metade, ou 60%, se for ainda estou a aprender, onde eu me sinta confortável, não é? Depende depois dos graus com que a pessoa vai mergulhar. Mas acredito que nos graus mais evoluídos, não é? Vamos dizer dos atletas, como estávamos a falar da última vez, estas situações já não aconteçam de se esquecerem que têm, porque já mergulharam tantas vezes que já são atletas, não é? E já sabem que, conforme aquilo que estão a receber, as informações internas, ok, está na hora de subir, ainda tenho muita capacidade, mas devido a estas situações que estão a acontecer internamente, está na hora de subir para eu manter o meu equilíbrio. Ou então vou até hoje ao limite. Isto agora depende de pessoa para pessoa, do estado de onde estão. Pronto. Mas o que tu estavas a dizer já fizeram muito ou seja, já tiveram muitas experiências. Então, é interessante isto, porque quando tu estavas a dizer, porque eu tinha que ter subido antes. A questão é interessante isto, porque é com a experiência. Quando aquela máxima de, olha, é a vida, aplica-se aqui e em tudo. Olha, é a vida é isto mesmo, a vida é este viver destas experiências, caindo e levantando, errando e aprendendo e fazendo melhor. Se houver em nós esta vontade de sermos melhores, de fazermos melhores da próxima vez, então ótimo, está tudo certo, estamos no caminho certo. Por isso até mesmo esse mergulho em que tu te perdes e na tua mente, devia ter subido antes, pronto, mas com isso aprendeste.
Aprendeste para o próximo mergulho que fizeres, já estares mais atenta, presente, alerta. Porque isso é o que é preciso. É estarmos alerta. Não é tanto o perceber tudo, o entender tudo e o dissecar tudo, mas é estarmos atentos. E para isso é preciso experiência. É preciso irmos vivendo. Sim, como dizia um grande amigo nosso, não é? É errando, escolhendo o caminho que às vezes não é o mais rápido ou é o errado para o destino que nós desejamos e fazendo muitas vezes marcha atrás. Portanto, porque aí também desviamos. Sim, aí também trabalhamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque é quando temos. E é aí que trabalhamos o desapego, tanta coisa que podemos trabalhar nessas experiências, não é? Porque às vezes que tomamos um rumo e depois até nos apercebemos, se calhar não era por aqui, mas depois já é o apego à situação, às coisas, às pessoas que estão envolvidas, já é o orgulho de e agora vou dizer que falhei, e o dizer às vezes nem é para os outros, é para nós mesmos, não é? E a vaidade fica tudo por terra, então essas experiências são mesmo todas necessárias, é necessário errar. É necessário errar. E o nosso... Havia eu acho que até era um ator, era o Will Smith. Ele falava é um ator americano, pronto, muitos de vós se calhar conhecem, outros não, também não interessa. E ele falava que dentro da vida dele uma coisa que foi sempre extraordinária é que as pessoas têm medo de errar. Isto era a visão dele e foi com estas palavras que ele disse. As pessoas têm medo de errar. A maioria tem medo de errar. No entanto, quando nós estamos a treinar, nós buscamos a falha do músculo. Porque é que na vida real nós haveríamos, e o músculo torna-se mais forte após falhar. É através de falha, de não conseguir levantar mais, nós dissemos, ok, ele chegou ao limite. E paramos. E aí paramos. Não é as 20 repetições ou as 100 repetições, é quando pode até ser uma repetição, mas o músculo chegou à fadiga total, chegou àquele momento em que ele não consegue fazer, é o chamado um erro. Ele errou na execução daquele exercício. Então, porquê é que na vida real nós temos tanto medo de errar uma coisa que vamos fazer pela primeira vez? Ou mesmo não estejamos a fazer pela primeira vez um prato, vamos dizer uma receita. Eu já falhei muitas vezes e por falhar não gosto de certa forma de voltar a fazer o bolo, porque o bolo requer de mim uma grande atenção e eu... Depois vem o medo de falhar, não é? É o tal orgulho, é o orgulho, medo de falhar novamente, medo de ter que assumir, olha, não consigo. Não consigo, desta vez. Olha, não consegui outra vez. Até que, com repetição, um dia ficarei a conseguir fazer um bolo qualquer. Olha, ou não, ou até pode chegar à conclusão, olha, eu não nasci para fazer bolos, pronto, e está tudo bem. E está tudo bem. Olha, deve ter jeito para outras coisas, seguramente, que não é fazer bolos. Mas olha, essa metáfora que tu deste, essa analogia é muito, muito interessante, realmente. É realmente isso que é. Então, porque é que evitamos, não é, aquilo que na verdade nos ajuda? É como há naquela analogia do sinal do carro quando te avisa que entrou na reserva, o gasóleo ou a gasolina. Tu vais desatinar ali com aquela luz. Olha agora esta luz acendeu. Não vais desatinar. Inconscientemente nós somos, acho eu, não é? Acho eu, estou aqui a fazer suposições, mas acho que somos gratos por termos uma luz que nos avisa que estamos a ficar sem combustível, não é? Porque se ela não avisasse, nós, pronto, ela facilita-nos bastante. Toda a energia que colocaríamos na atenção para estar a perceber em que nível é que vamos de combustível é-nos poupada com aquela ajuda. Portanto,
são esses sinais da vida, esses aparentes erros e falhas, que não são falhas, não são erros, são avisos de limites. Este é o limite. Ok, então estou grata por ter visto que é este o limite e vou meter mais combustível, ou não vou treinar mais, o treino termina aqui hoje, não é? Ou o que seja. Exatamente. Agora, isto é importante, lá está, e depois também é importante porque para o género de personalidade, em alguns aspectos da minha vida, vamos dizer áreas, como, por exemplo, os relacionamentos, vou dar este exemplo. Lá está, a luzinha apita, não é? Ou tu tens essa noção interna de que a luzinha está a apitar, errei, está no erro, ou está no limite, vamos dizer assim, e tu voltas a ter a mesma experiência e voltas a errar, e durante um período mantens essa experiência, se calhar aquela receita daquele bolo não é para ti. Exato. Ou se calhar tens que estar mais atento à luz, porque a luz avisa-te e mesmo assim tu vais até ao limite e o carro para, fica sem combustível. Quer dizer, estás a ter os sinais todos, não é? E estás a ignorá-los. Exatamente. E era isso que eu queria deixar, porque sim, senhor, errar mas aprender com os erros. Errar é necessário. Exato, errar é necessário e é bom que aprendamos com os erros. Pronto, porque um erro, como é que é? Já alguma coisa se dizia, não se repete duas vezes, não é? Porque a segunda vez já não é erro, já é burrice. Pois, vamos voltar ao treino. Se tu saíste, isto é um julgamento, mas pronto, saíste de uma noite em que foste até, sei lá, às 3 da manhã e vais treinar às 7 da manhã. O teu músculo não está no seu normal de descanso e na sua capacidade máxima de trabalho, de contração e de extensão, como está nos dias em que tu dormiste uma noite de sono, sejam lá o número de horas que para ti seja uma noite descansada, em que dormiste bem e ele está pronto para treinar, não é? Portanto, nós temos que ver, provavelmente, se fores treinar na mesma, vais atingir um erro ou vais atingir esse limite muito mais depressa do que nos dias anteriores. Ou então não, dependente, mas vais estar mais atento. Sim. E conforme aquilo que tu recebeste daquela experiência, vais também reposicionar-te. Se calhar não vais treinar num dia em que tu vais sair à noite, mas se calhar treinas mais tarde, ou se calhar fazes uma soneca nesse dia. Mas se calhar a pessoa até tem que viver essa experiência pelo menos uma vez para perceber os seus limites, lá está, e que quando vai sair à noite ou que quando puxa demasiado de um lado, depois já não vai poder puxar do outro. Tem clientes que precisam dessa experiência. E mais uma vez, olha, é a vida. É a vida. Exatamente. E precisam de sentir, e depois entram um bocadinho naquela vitimização, foi de ontem e tal, não devia, e eu pronto, a ver o julgamento. E assim, não, estamos aqui, estamos a treinar, e então aí demos o lado positivo, não é? Olha, Ritinha, estamos a chegar aqui ao nosso limite também de tempo. Grata por este bocadinho e que esta expansão de consciência possa chegar a todos os seres, de todos os reinos, em todos os planos. Até já.